Glória a Deus. Meus queridos irmãos, meus amigos, vamos agora nos dedicar à ministração da palavra de Deus. Trouxemos hoje para uma reflexão, talvez dos temas mais atuais, em que estamos presenciando, estamos vivendo. Gostaríamos de falar um pouquinho sobre o medo. Primeiro, quero dizer que o medo faz parte da vida humana, né? Porque o medo revela a nossa limitação, revela a nossa fragilidade, revela o quanto não somos autossuficientes. Precisamos hoje compreender que neste mundo, aleluia, em cada um de nós mesmos não temos recursos para superarmos todas as adversidades da vida. Nesse período da Covid, nós podemos perceber, através das notícias, dos noticiosos, dos telefonemas, das mídias sociais, quanto o medo tem invadido vidas, invadido lares, invadido hospitais, enfim, onde a gente andar, ou onde a gente puder estar, ou ler, ou ver, ou tomar conhecimento, percebemos que ali há exatamente a presença do medo. Mas nesta noite nós não estamos aqui para enaltecer o medo. Nós estamos aqui para dar-lhe legitimidade. Estaremos mostrando essa realidade, por quê? Porque o medo está posto, a realidade está posta. Vamos mostrar o aspecto positivo do medo, vamos mostrar o aspecto negativo, mas também vamos mostrar, aleluia, tudo aquilo que sai da esfera do limite humano, da ciência, da psicologia, da neurociência, e vamos também ater-nos à nossa realidade, à nossa experiência. Nós vamos analisar o medo à luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu o espírito de medo, né? Mas o espírito de poder, aleluia, de ousadia. Por quê? Porque o medo, ele anuvia a esperança. O medo, ele rouba os projetos para a vida humana. Mas nesta noite nós temos uma notícia linda, tremenda e maravilhosa. Aleluia, e queremos compartilhar com você. Vamos refletir um pouco o que o medo representa. Primeiro, o que é o medo? O que é o medo? Nós temos respostas da ciência, nós temos resposta da filosofia, nós temos resposta da psicologia, então cada um responde dentro do seu campo de ação, do seu campo de conhecimento. O que o medo é? É uma emoção que causa receio, apreensão, sensação desagradável, né? Na verdade, todos os conceitos de medo, mas você tem o seu próprio. Quem foi vítima do medo, quem hoje é um prisioneiro do medo, sabe. Talvez respondêssemos com as nossas palavras. Medo é uma coisa ruim, é um negócio que eu sinto que não sei explicar. Eu não sei onde isso vai parar. Eu não sei também como me situar. Não sei se posso ficar no escuro ou ter medo dele, ou para o claro ter medo dele diante das pessoas. Eu sinto uma espécie de pavor. É uma sensação horrível. É esse o conceito pessoal. É esse o conceito individual. Cada pessoa tem uma maneira de expressar o medo que lhe atinge, o medo que lhe domina, o medo que lhe acomete. Glória a Deus.
O medo, como se conceitua, então, o medo? Uma angústia, uma perturbação, uma angústia diante do fato, de um risco, né? De uma ameaça, seja essa de origem real ou imaginária. O que é que a ciência diz? Peguei algumas anotações para trazer a vocês, para dar mais clareza ao nosso tema. A ciência explica, do ponto de vista neurológico, que o medo é uma forma comum de organização do cérebro com a ativação da amígdala alojada no lóbulo temporal. Ou seja, nosso corpo é preparado para reagir com medo sobre situações de que não nos são comuns. A psicologia, por sua vez, ela define o medo como um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, uma situação ou a um objeto. Um bom passo na compreensão do medo pode ser perceber que todos os medos surgem da preocupação a respeito do que poderá acontecer em consequência do evento e não do evento em si. Quem tem medo? Nós podemos ver que o ser humano tem medo. Os animais, na sua forma instintiva, também demonstram medo. Quais os aspectos do medo? Podemos ver o medo no aspecto positivo e analisar também o aspecto negativo. No aspecto positivo, é, por exemplo, aquele medo que eu chamo de medo pedagógico. É aquele dentro da estrutura e dessa complexidade linda e bela que Deus nos criou e nos formou. Aleluia! Ele nos enriqueceu com esse sentimento, né? É o do medo. Porque o medo pedagógico é aquele que me ensina que eu não devo ir além do que está escrito, normatizado, além da minha capacidade intelectual, física, porque eu corro o risco de sofrer sérios prejuízos. Se não existisse o medo, quero dizer que o índice de morte, de violência, era muito maior. De forma que o medo atua como um regulador na vida das pessoas, no sentido normal e natural das coisas. Medo é necessário, porque ele imprime na pessoa. Por exemplo, eu não coloco o dedo na tomada porque eu tenho medo do choque. Isso é pedagógico, isso é preventivo. Também eu sei que se eu for puxar, por exemplo, a tomada de um carregador de celular e acontecer que os pinos ficarem presos ali, eu não vou puxar o pino com a mão nua, limpa, porque eu sei que ali é um condutor de energia e eu correrei o risco da minha própria vida. Esse medo pedagógico, ele leva a pessoa a evitar e se prevenir de riscos, perigos e prejuízos. Nós temos uma lenda, não sei, mas há uma história que diz que um cidadão chegou numa cidade e encontrou um menino e perguntou onde moravam os homens corajosos daquele lugar. E ele disse, posso mostrar ao senhor, siga-me. E ali foi, quando chegou à porta do cemitério, ele disse, pronto, aí estão todos os valentes daqui da cidade. Ou seja, aquelas pessoas em que imaginavam não ter medo e por não tê-lo, então se atiravam da forma mais tresloucada da vida. Né? Os medos negativos. O medo negativo é aquele que leva a pessoa a atirar-se de tal forma a arriscar os bens, a saúde e a própria vida e em nome da sorte e da coragem. Qual é o aspecto espiritual do medo? É isso que nós vamos falar. Somos alguém que temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo,
Portanto, temos um entendimento bíblico, espiritual, um discernimento do que o medo significa. E queremos, nesta hora, tratar isso. Queremos falar do medo como uma ingerência maligna através das raízes, a raiz do ocultismo, por exemplo, que leva a acreditar nos pensamentos e não os filtrar quanto à sua origem e seus propósitos. Dificilmente uma pessoa que não tem uma experiência pessoal com Deus discernirá a origem do medo. Eu costumo compreender que é mais ou menos assim. Quando Deus nos formou, Ele nos deu uma capacidade, um limite de autoridade, de domínio, para que a gente, dentro desse quadrante que Deus deu a nós, então possamos administrar. Ou seja, se eu sinto medo, eu tenho a capacidade dada por Deus de analisar a dimensão desse medo. E eu consigo administrar de tal forma, dentro desse espaço, dentro dessa moldura, e, portanto, eu administro, eu alimento, eu rejeito, e de forma que está no meu domínio. Se esse medo, dentro desse domínio, ele passa a resistir, a insistir, eu tenho os recursos da ciência, da psicologia, que vai me ajudar a trabalhar esse medo. No entanto, quando esse medo ele se enraiza, ele se efetiva de tal forma em que eu procuro, de alguma forma, me desvencilhar dele e não consigo, e isso me oprime, me atormenta, eu não tenho forças e não encontro recursos, porque a química que me foi prescrita não resolveu, as palavras que me foram dadas não resolveram, então há algo que toma uma forma que ultrapassa a minha capacidade de dominar esse medo. E os limites do conhecimento, eu tenho que reconhecer que aí há um sentido espiritual. Eu gostaria de falar um pouco sobre o medo na Bíblia e suas consequências. Qual é a idade do medo? Como o nosso livro basilar é a Bíblia Sagrada, nós iremos tratar do tema dentro do que a palavra de Deus nos diz. A palavra medo, pela primeira vez, é encontrada na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Diz o seguinte: e chamou o Senhor Deus a Adão. E disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu e escondido. Senhoras e senhores, vamos aqui imaginar o que o medo é possível de causar no ser humano. Tomemos como modelo a primeira família da Terra, Adão e sua casa. O medo tirou esse primeiro casal de um projeto ideal de Deus, ou seja, uma vida completa e repleta sob as bênçãos do Senhor. O medo também levou a esse primeiro casal para uma realidade fora da cobertura ideal de Deus. Vejam bem, quando estudamos o texto sagrado, vamos compreender que o primeiro casal, ao desobedecer a palavra e a ordem do Senhor, então, diz a Bíblia que eles tiveram vergonha, tiveram medo e procuraram uma maneira de esconder-se. Eles procuraram uma maneira de vestir, cada um ter a sua vestimenta, e se esconderam da presença de Deus. O medo levou o primeiro casal a um afastamento, a um isolamento relacional com Deus.
aquele clima de comunicação, aquele clima de comunhão, aquele relacionamento diário, na viração do dia, ele foi cortado. Aquela aliança foi cortada exatamente quando o homem desobedeceu. E vejam bem, a primeira ou das primeiras reações do homem foi o medo. O medo levou Adão ao esconderijo. O medo levou a Adão a ficar distante de Deus por causa da sua vergonha. Glória a Deus. O medo, senhoras e senhores, leva uma pessoa a viver a própria sorte. Seja o que Deus quiser. Ouvimos tanta gente dizendo, minha vida é essa. Então, seja o que Deus quiser. Como se Deus fosse o responsável por aquela situação, por aquele momento, por aquele medo que domina a vida de uma pessoa. Não. Não, é preciso conhecer que por trás de toda essa celeuma de resultados desagradáveis, existe uma mão oculta e essa mão é maligna e nós queremos hoje mostrar a você. Se porventura é alguém que ainda é prisioneiro do medo, ainda tem algo com você que não consegue deslanchar, eu quero dizer que há uma resposta de Deus, há uma solução de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Diante de tantas formas pelas quais podemos ser paralisados e não irmos em busca dos nossos sonhos, não alcançando tudo o que Deus tem para nós, encontramos o medo. É o medo que para. E eu quero falar hoje aqui como do medo como obra maligna. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, disse Jesus: o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida aqui, sobre todos os aspectos. Qualidade de vida, vida de paz, vida de alegria, vida de fraternidade, vida de família, vida de prosperidade, vida de sucesso. Deus está dizendo aqui que nesta noite Cristo Jesus é apresentado a você, como foi apresentado a nós. Aleluia! Como aquele que veio destruir toda essa obra maligna que no versículo que acabo de citar, ele é chamado, denominado de ladrão. Onde o medo pode nos paralisar? Onde o medo pode nos afetar? Vamos pensar agora na tridimensionalidade do homem. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. O medo pode nos paralisar no espírito, afastando-nos de Deus, da comunhão com Deus. Um dos propósitos malignos é negar a existência de Deus, é negar a palavra de Deus, é negar o propósito de Deus, é levar uma pessoa que se deixa levar pelo medo a se achar ou se ver como a pior das criaturas. No entanto, gostaria de dizer-lhes esta noite, aleluia, que Deus te vê, o Senhor te conhece, Ele está olhando para você, conhece exatamente o plano e o projeto para a sua vida. O medo afeta a alma do homem, fazendo com que pensemos que Deus não nos aceitará por nossos defeitos. Convencemos de quê? De incapacidade, de baixa autoestima. Aliás, você é o que você pensa. Glória a Deus. E no físico, com relação ao medo que paralisa, o grande problema de viver assim é a limitação do enfrentamento. As pessoas não têm ânimo, não têm força física, não têm disposição. O inimigo atinge exatamente as pessoas para que elas não se disponham, para que elas não se levantem da sua condição e possam proclamar a bênção de Deus para a sua vida. Quem passa
a dominar na vida da pessoa o medo, e quando a pessoa fica paralisada, perde também a autoconfiança, o domínio da situação, perdendo a energia e a atitude. Do ponto de vista bíblico, vamos agora aqui. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 18 diz: no amor de Deus não existe medo, mas o verdadeiro amor lança fora o medo. Aleluia. Mas isso não significa que não teremos uma reação negativa a algo a algo que nos cause pavor. Não. Mas nós temos a palavra, tendo o amor de Deus, vivendo essa vida de Deus, essa consciência da presença de Deus, nós podemos nos levantar ante essas situações e proclamarmos que Cristo reina nas nossas vidas. Encontramos em diversas partes da Bíblia, não é, assuntos, temas relacionados ao medo, experiências, né? Glória a Deus. Por exemplo, no Velho Testamento, o profeta Elias, que vence uma grande batalha, logo após, ele sente medo e corre para esconder-se. Gideão, homem da Bíblia, Juízes capítulo 6, diz que quando os midianitas estavam para invadir o território dele, ele, sabendo que tinha uma colheita no campo, ele procurou, com medo de ser assaltado nessa colheita, e por conta disso trazer um prejuízo à sua família, ele foi lá, colheu o trigo e procurou um lugar até mesmo inadequado para malhar esse trigo e esconder e salvar dos midianitas. Glória a Deus. Muito bem. Mas agora uma notícia maravilhosa. Jesus veio ao mundo, aleluia, para salvar os pecadores, para libertar. Eu quero aqui ressaltar uma feita, aleluia, Jesus, está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 17 ao 21, onde lemos: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Diz a palavra que Jesus, após fazer essa leitura, fechou o livro e tornou a entregar ao ministro e assentou-se. E os olhos de toda a congregação estavam fitos nele. Aleluia! E, portanto, ele começou a dizer a todos os presentes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quando você, meu amado amigo, meu irmão, experimentar as libertações, esquecerá todo o tempo consumido pelo medo. Quando você tiver a consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Quando você tiver a convicção de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando você tiver essa experiência de lançar sobre Cristo Jesus todos os seus temores, você vai experimentar a grande vitória. Aleluia! Quando você crê que Deus enviou Jesus para libertar de todas essas opressões, aleluia, arrancar a cegueira espiritual, tirar da prisão aqueles que vivem aprisionados. O medo é uma das prisões. Quando você abraçar a palavra de Deus com toda a vida, quando você experimentar a doce graça e a revelação de Jesus, sua vida mudará completamente. De pessoa isolada, medrosa, assombrada, angustiada, apavorada, aleluia, você vai governar como José do Egito. Você vai atravessar as circunstâncias da vida, assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto com todo o povo de Israel. Você vai vencer o inimigo como venceu Gideão. Aleluia! E você vai usar a autoridade que Jesus deu. Disse: em meu nome, aleluia, expulsarão demônios. Glória a Deus, você vai reinar como Davi reinou. E Paulo nos diz que nós, que temos Jesus e esse perdão e essa vida de Deus, nós vamos começar a reinar a partir desta vida.
Glória a Deus. Você vai ser cheio de Deus. Então, toda alegria, aleluia, toda ousadia, toda beleza, todo riso, você vai botar para fora. Glória a Deus, vai celebrar, vai viver. E tudo que o medo roubou será restituído, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, queridos, há uma festa na Bíblia chamada de jubileu. Aleluia. Que era o jubileu, o ano do jubileu? Quando completava os 50 anos, aí vinha aquela celebração do jubileu. Era tempo de resgate, era tempo de libertação. Toda pessoa endividada que se vendia ou vendia sua propriedade a alguém que pudesse, então ficava sujeita a ela. Mas no ano do jubileu, aleluia, toda dívida era perdoada. Cada um voltava à sua possessão. Cada um voltava ao seu lugar, ao seio da sua família. E aquele dia, a festa de jubileu, era uma festa de celebração. Por quê? Porque houve, aleluia, a remissão. E eu quero lhe apresentar nesta noite Jesus Cristo como esse remidor. Aleluia, como esse parente remidor. Glória a Deus. Cristo Jesus veio, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e veio para nos resgatar, nos redimir, nos remir, pagar o preço. E olha que eu estava olhando exatamente na palavra, e nesse período onde o Senhor Jesus se entrega, aleluia, para dar a sua vida por nós. Quando ele vai lá para o Getsemane e diz que ele faz uma oração. A minha alma está angustiada até a morte. Eu gostaria de dar um nome a essa angústia. Eu queria chamá-la de medo. Porque o resgate, a restauração, aleluia, ela acontece a partir de uma identificação. E eu lhes falei no início que Adão, a primeira reação de Adão, a primeira atitude de Adão, após desobedecer a Deus, foi de medo. Jesus, para enfrentar os pecados da humanidade, a primeira oração que ele faz, aleluia, Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Ele ali já estava sentindo o peso dos pecados da humanidade. Quando eu falo dos pecados da humanidade, eu estou falando dos pecados de todo ser humano, de Adão até a última. Por isso, nesta noite, eu quero convidá-lo, aleluia, a celebrar. Eu quero convidá-lo a absorver essa palavra do seu coração e a compreender que você foi inscrito neste canal, que você está aí, não é por mera coincidência, não é porque não tinha o que fazer. O Espírito do Senhor te conduziu a parar diante dessa câmera para dizer a você que Ele é o grande libertador da sua vida. Ele é o libertador da sua alma. E hoje, se você abrir o seu coração, aleluia, você vai viver, você vai crer. E antes de orar, eu gostaria, aleluia, dizer para você, se você recebeu esta palavra no seu coração, ore comigo assim. Glória a Deus. Aleluia. Abra o seu coração agora. Não quero que você feche os olhos. Eu quero que você encare o poder da presença de Deus agora. Aleluia. E diga, Senhor Jesus, eu tomo posse da cura do medo, da libertação do medo, do pavor do medo. Eu recebo o amor de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus. Os medos não terão domínio sobre a minha vida, porque eu recebo Cristo como o meu Salvador. Todo medo, toda ansiedade,
toda depressão, toda insegurança, todo projeto maligno para me destruir está desfeito agora, porque o sangue de Jesus me liberta. Não sou mais o mesmo. Declaro com a minha boca que a partir desta minha decisão por Jesus, eu sou uma pessoa feliz, sou alegre, sou liberto. Nenhum mal me dominará, nenhum mal me sucederá, e nem praga alguma, nem maldição alguma chegará à minha vida, em nome de Jesus.